Eu, como professora de Direito, tenho pesquisado nos últimos anos justamente o que eu verifico que é uma das causas e um dos fatores que a gente vai ter que enfrentar para falar de melhores condições de vida, de uma vida mais digna para todo mundo e, por consequência, pensar em segurança pública. Porque segurança pública não é apenas ausência de violência, né? Segurança pública, a gente tem que pensar numa situação que haja dignidade para as pessoas estarem nas ruas, para as pessoas levarem as suas vidas e se sentirem, né, livres para ir e vir, se sentirem tranquilas para levar os seus filhos no colégio, para na hora que os filhos saem, que eles cheguem em casa bem. Então, essa sensação que hoje a gente deseja tanto, para que a gente consiga mudar essa situação de hoje, a gente vai ter que pensar em o que nos levou a isso hoje. E para pensar segurança pública, me propus a estudar políticas de drogas. Né? Por quê? Se a gente for analisar nesses últimos anos, o que eu poderia falar aqui para vocês é dar uma aula do que não funcionou como política de segurança, do que não funcionou como uma política de drogas. Porque se a gente pensar que a gente quer segurança, a gente gostaria de estar aqui debatendo como, né, seja na Zona Oeste, seja na Zona Norte, seja no centro da cidade, como é que a gente poderia estar vivendo, tendo acesso à saúde, tendo acesso à moradia, porque segurança pública não é só essa sensação de poder ir e vir. Segurança pública é a gente pensar numa segurança de direitos para todos. Enquanto a gente viver numa sociedade em que alguns têm direito a tudo e outros não têm o mínimo básico para sobreviver, nós estaremos sempre diante de uma sensação de insegurança em relação aos nossos direitos. E aí o tema que eu tenho trabalhado é justamente política de drogas. Por quê? Né? O que move grande parte dessa demanda por segurança pública? A gente tem investido tanto em policiamento, em armamento, em medidas punitivas para tentar chegar e ter uma vida melhor. E o que nós fizemos nesses últimos anos, no Rio de Janeiro especialmente, mas no Brasil todo? A gente nunca prendeu tanta gente, as penitenciárias estão lotadas. Eu, como professora de Direito Penal, acompanho de perto o cenário. Nunca se teve tanta polícia na rua, essa que é a verdade, né? Não é por falta de polícia, mas é a polícia fazendo o que não deveria estar fazendo. É a polícia querendo trabalhar com um enfrentamento e com a lógica da punição e do armamento e do enfrentamento do que se atribui como sendo aquele tráfico de drogas que a gente vê nos bairros, que a gente vê na televisão e que nos traz também um reforço dessa mesma situação de hoje. Então, quando eu penso em política de drogas, e quando a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa para dar às pessoas, aos adolescentes, aquelas pessoas que demandam a atenção do Estado, eu penso que a gente tem que falar numa outra política completamente diferente. O que eu defendo é pensar política de drogas sobre um outro olhar, sobre o olhar da saúde, sobre o olhar sobre as pessoas que têm necessidades que o Estado deveria suprir. E aí, nessa perspectiva, não adianta a gente achar que vai ser quanto a polícia mais armada, não adianta a gente pensar quanto mais vai prender, mais vai resolver o problema, porque isso é o que a gente já está fazendo. Então, a proposta de reflexão que eu trago aqui para a gente debater hoje é justamente como pensar, como dar um olhar para essa nossa sociedade de hoje, para essas demandas que a gente tem, como ter um olhar diferenciado. Esse olhar diferenciado, ele vai ter que partir de dar oportunidades para todos, inclusive para aqueles jovens que hoje acabam, por exemplo, estando sobre a alçada e o controle cada vez mais próximo do tráfico de drogas, por exemplo, do que estarem numa escola. Então, é pensar em alternativas concretas, é pensar em políticas concretas para que esses jovens possam efetivamente ter um futuro. E a gente dando futuro para essa juventude, necessariamente a gente vai ter um futuro melhor para todos nós. Agora, se a lógica for, vamos armar mais, vamos punir mais, isso a gente já tem. E está provando que não funcionou. Está provando que quanto mais você tem uma polícia que é a lógica do enfrentamento,
mais pessoas vão morrer, seja de balas direcionadas, seja de balas perdidas, quanto mais também a própria polícia vai morrer nesse enfrentamento. Agora, se a gente for pensar efetivamente no que deve fazer, vamos fazer uma análise crítica sobre isso. E aí a minha proposta é a gente pensar numa nova política de drogas. É a gente pensar que tem como ter um novo olhar para essa situação. As pessoas vão consumir drogas independentemente de ser proibido ou não. Tá? Isso é um fato, não adianta e ninguém vai conseguir dizer o contrário. Agora, como é que a gente vai fazer, por exemplo, ter uma redução nesse consumo ou ter uma intervenção do Estado para reduzir também os danos que o consumo abusivo ou ter os danos que essa juventude acaba enfrentando por estar envolvida, seja no consumo abusivo, seja numa lógica, né, do envolvimento com uma criminalidade que vai lucrar justamente, acima de tudo, pela venda dessas substâncias. Então, pensar não só aquele foco ali no dia a dia, naquele enfrentamento, mas sim pensar numa política muito mais ampla e fazer um debate honesto e não um debate hipócrita, é o que pode fazer a gente começar a mudar aquela situação. Por hora, o que eu queria trazer para vocês é essa provocação. Enquanto a gente continuar pensando que vai ser esse enfrentamento, que vai ser essa violência, que vai ser essa proibição, que vai ser essa lógica de prender cada vez mais pessoas, enquanto a gente insistir que é isso que vai resolver, o resultado vai ser uma piora do quadro que nós temos hoje. Então, eu tenho me dedicado hoje para pensar em alternativas, em formatos diferenciados de enfrentamento dessa questão da política de drogas, que inclua mais informação, prevenção, que inclua a gente ter um acesso para aqueles que demandam de saúde pública, né, de uma interferência do Estado no seu sentido positivo, e não uma interferência do Estado no sentido do enfrentamento, no sentido da violência, porque isso a gente já vive hoje, a gente sabe que isso não dá certo. Então, posso contar para vocês também dessa realidade, já concluindo, se a gente for para o fórum e ver o que os juízes estão julgando hoje, a maior parte das pessoas está respondendo nos fóruns, perante o juiz, por tráfico de drogas. E quem são essas pessoas? São as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Aquelas pessoas que já vão ser identificadas com um perfil de criminoso, ainda que não sejam criminosas. Então, é uma política também de enfrentamento, mas também de preconceito, de estigma. E por mais que a polícia se esforce e prenda cada vez mais gente, enquanto a gente não enfrentar as causas que estão levando à criminalidade, que estão fortalecendo, né, esse crime organizado, esse momento que a gente está vivendo, isso é muito sério. E essa violência também vai afetar as mulheres. Por quê? Porque numa lógica que é o enfrentamento, as mulheres também estão sujeitas à violência quando não se pensa numa política de segurança pública que pense como eu vou prevenir que as mulheres sofram violência, como eu vou transformar essa cidade numa cidade mais segura para que as mulheres possam andar na cidade e não terem medo de ser estupradas, por exemplo. Então, o que eu proponho aqui para uma reflexão é para a gente pensar o que a gente está fazendo que está dando certo e o que a gente está fazendo que está dando errado. Posso dizer para vocês, e vocês também na experiência do dia a dia devem estar vendo isso. Essa política de enfrentamento, essa política de reagir à violência com mais violência, essa demanda de prender mais por si só, não está gerando resultados. Então, é hora da gente pensar uma mudança radical dessa política. E o que eu proponho é a gente debater aqui concretamente, para cada tipo de crime, que tipo de política de prevenção e de enfrentamento não violento a gente pode fazer. E aí, para cada crime, para cada espaço em que a gente tem num bairro, numa cidade, para cada momento a gente vai ter uma possibilidade de avançar. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.